Olá, caros colegas! Eu estou aqui hoje para falar de uma área do direito que tem sido muito procurada, para poder trazer para você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o direito médico e da saúde, para que você tenha condições de entender o que é um pouquinho, quais são as características que esse profissional precisa ter para iniciar nos estudos do direito médico e da saúde, onde buscar esse tipo de informação, de qualificação e onde efetivamente ele pode exercer o seu ofício, né, dentro da nossa advocacia. O direito médico e o direito da saúde é uma área que está em franco desenvolvimento, de grande expansão. Isso já acontecia por volta de 2016, 2017, mas efetivamente após agora, 2020, agora em 2021, com a nossa pandemia, infelizmente, a área realmente teve um boom. E aqueles profissionais que já militavam dentro das atividades médicas e de saúde, eles efetivamente vieram se expor, e buscar expandir de uma maneira mais ética, mais coerente a sua atividade dentro do âmbito jurídico. Falando sobre o direito médico especificamente, é uma área que a gente já tinha contato com ela, e com o passar do tempo houve uma necessidade de maior aprofundamento dentro das legislações específicas que envolvem tanto o direito dos profissionais da saúde, e aí a gente fala de todos os códigos de éticas que existem hoje para o profissional da saúde, não apenas o código de ética médica, mas, por exemplo, o código de ética da odontologia, da enfermagem, da fisioterapia, da fonoaudiologia, da psicologia. O direito médico, na verdade, é como se nós estivéssemos fazendo a defesa dos profissionais da saúde. E a gente tem também o direito à saúde, que já é um direito garantido na nossa Constituição Federal. Nós temos ali expressamente no artigo 6º e no artigo 196 da nossa Constituição Federal, que garante a todos os cidadãos brasileiros o direito à saúde, a uma saúde universal, a uma saúde pública de qualidade, sem restrições, sem nenhum tipo de diferenciação. O que vem acontecendo? O que deveria, de repente, ser uma exceção na judicialização da saúde, hoje, infelizmente, nós temos quase uma regra. Aquele cidadão que não vê o seu direito garantido pela Constituição efetivamente sendo praticado, ele dificilmente vai deixar de judicializar a saúde. E nessa judicialização da saúde, cada vez mais fica necessário o profissional do direito capacitado para lidar com essas questões de saúde. E não apenas o que a gente costuma dizer, utilizar somente o Código de Consumidor e o Código Civil. Sim, eles são extremamente importantes para embasar o nosso trabalho, mas não somente. Quando a gente fala sobre a área da saúde, a gente tem que ficar atento a todas as legislações que abarcam efetivamente a área da saúde. Se nós vamos falar, por exemplo, na minha atuação, direito médico, eu tenho o direito do médico propriamente dito, e aí eu falo do Código de Ética Médica, do Código de Processo Ético Profissional, eu tenho todas as resoluções do CFM, eu tenho todas as outras portarias que envolvem a atividade médica. E eu preciso saber, muito além do direito administrativo, do constitucional, do direito do consumidor e do direito civil, no caso, a responsabilidade civil. É preciso que a gente tenha um foco mais apurado para as legislações que envolvem a defesa desses profissionais da saúde. E aí vale tanto para o médico, quanto para o odontólogo, quanto para o psicólogo, enfim, todos aqueles que estão envolvidos na área da saúde. Se eu vou trabalhar
para a rede suplementar de saúde, se eu vou fazer defesa frente a uma rede suplementar de saúde, os nossos planos de saúde, eu tenho que conhecer profundamente todas as informações, todas as portarias, né, da ANS. Eu tenho que saber também a legislação dos planos de saúde de uma maneira muito aprofundada, muito técnica, inclusive, e estar sempre muito atualizada com o que a legislação me determina e o que efetivamente a gente tem enfrentado no dia a dia na profissão. Na minha prática, eu não faço atendimento, eu não trabalho com a judicialização da saúde frente ao profissional da saúde. Eu trabalho efetivamente na defesa desse profissional, tanto na esfera administrativa, junto aos conselhos regionais e federais, quanto também frente às defesas desses médicos quando judicializados por outros profissionais, né, que a gente também tem casos de um colega médico demandando em face de um outro colega, né, acusando ou responsabilizando ele por alguma prática, quanto também e principalmente fazendo as defesas deles frente aos pacientes, quando estes, por alguma situação, acaba demandando esse profissional que tenha tido contato com ele em algum momento, quando foi solicitado ou em um hospital público ou em um hospital privado, ou mesmo pela ausência de um atendimento e aquele paciente se sente prejudicado e aí, de repente, até mesmo por uma falta de conhecimento de todo o processo, de toda a estrutura da saúde, ingressa com uma demanda em face do profissional da saúde e não em face do sistema de saúde propriamente dito. Por quê? Porque é o profissional da saúde que está diretamente ligado a esse paciente. Então é normal que um paciente que não tenha o conhecimento da estrutura como um todo exerça, por exemplo, uma demanda frente a um profissional médico que está atendendo ele ali e não consegue cumprir com os protocolos de exames no momento e no local onde aquele paciente precisa, e o paciente, por se sentir lesado por esse médico, ingressa com uma demanda contra ele, e não uma demanda em face do hospital, em face do estabelecimento de saúde que ele está inserido, por uma ausência de manutenção, por uma ausência no oferecimento de equipamentos de qualidade, por ausência no fornecimento de EPIs e uma série de infinidades. Então, o que a gente tem visto muito são médicos demandados de uma maneira errônea, quando na verdade a culpa, digamos assim, não é do médico, né? Seria de um outro contexto que precisaria ser investigado para que posteriormente a gente viesse ingressar com uma demanda judicial. O que eu posso dizer sobre a atuação do profissional na área médica e da saúde? Assim como você que ingressou numa universidade para cursar um curso de direito e ingressar na carreira da advocacia, eu acredito que você já sabe, já ouviu o que eu vou te dizer infinitas vezes, mas o profissional que ingressa especificamente na área médica e da saúde, ele precisa ter principalmente duas paixões. A primeira delas, gostar de atender vidas, de lidar com problemas que vão ultrapassar as questões corriqueiras do dia a dia. Seja naquele paciente que procura para fazer uma judicialização em busca de um leito de UTI, de uma medicação de alto custo, de uma transferência para um hospital com maiores recursos, seja de um profissional médico que está sendo demandado por uma questão que não foi provocada por ele e corre um sério risco de ver a sua profissão ruir, seja por negligência daquele profissional que ingressou com aquela demanda, ou mesmo, como a gente bem sabe, né, por questões que extrapolariam os âmbitos dos conselhos e do judiciário, a queima na imagem desse profissional. É importante que o profissional do direito que
deseja ingressar na área, né, do direito médico e da saúde, é importante que ele goste efetivamente de duas situações. Ele goste de lidar com gente e ele goste de estudar. Por quê? Lidar com gente no direito médico e no direito da saúde, você está lidando com duas questões que as pessoas, quando chegam até você, elas estão totalmente tomadas por uma emoção e elas enxergam em você a salvação daquela questão. E nem sempre a solução desse problema está nas suas mãos. A advocacia, como nós sabemos, é uma atividade de meio e não uma atividade de fim. Mas você tem que saber que você vai exercer, né, o melhor ao seu alcance para poder ou solucionar ou amenizar aquele problema, seja para o profissional da saúde, que pode estar sendo demandado civil, criminalmente, administrativamente ou até mesmo junto aos seus conselhos de ética, ou seja na defesa daquele paciente que te busque para solucionar uma necessidade de uma transferência para um hospital de melhor recurso, uma medicação de alto custo, ou mesmo um leito de UTI, como a gente tem visto tanto nos últimos tempos, né, por conta da nossa infeliz pandemia de Covid-19. Então, além de saber e de gostar de lidar com pessoas, é importante que o profissional que ingresse no direito médico, no direito da saúde, eu acredito até que isso estenda a todas as áreas do direito, ele precisa gostar de estudar. Ele precisa ter essa disponibilidade para buscar atualizações constantes, ainda mais na área da saúde, que a gente tem aí atualizações praticamente diárias, seja de jurisprudência, seja de portaria, seja de normas internas, enfim. É uma necessidade de atualização contínua, tá? E fora essas duas características que eu particularmente enxergo como essenciais para o profissional, ele precisa também estar vinculado, seja uma instituição pública, seja uma instituição privada de saúde, a um escritório onde ele consiga buscar essas tratativas, que ele busque a prática. Por quê? A teoria ela é muito diferente do nosso dia a dia. Então, aquele profissional que conhece a teoria, mas ele não tem a prática, dificilmente ele vai conseguir efetivamente aplicar a teoria que ele conhece, porque ele não vai ter condições de enxergar as possibilidades práticas na solução daquele problema. Então, busque estágios, busque mentorias, busque auxílio junto ao AB do seu estado, ao AB da sua cidade, para que você possa ter uma participação na sociedade maior e, consequentemente, você consiga entender o todo, não somente a teoria. E assim, né, você consiga desempenhar a sua atividade jurídica com maior louvor. Então, aos colegas que desejam ingressar nessa área de atuação, que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre o direito médico e da saúde, me coloco à inteira disposição para esclarecer alguma dúvida que possa ter surgido no decorrer desse vídeo. Desejo a todos um forte abraço e sucesso na caminhada de vocês.